Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Isaías, sou membro do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba. Seja muito bem-vindo, espero que você goste hoje do nosso vídeo. Peço a você que assista até o final, curta, compartilhe se você gostar também, tá? E também convido você para assistir nossas lives às quintas-feiras, às 18 horas e aos domingos, às 16h30, tanto aqui pelo canal do YouTube quanto pelo Facebook. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre provas, o que são essas provas, para que servem e também como nós faremos para passar por elas, né? Será que nós temos que tirar um pouco o foco delas, para que elas servem, qual o motivo delas? Em primeiro lugar, todas as provas são um meio de correção do espírito, ou seja, Deus nos impõe as provas justamente para que a gente seja aprimorado, ou seja, para que a gente tenha evolução. Todas as provas têm o seu significado e têm o seu ponto inicial lá atrás, em vidas pretéritas. Por quê? Nós sabemos, eu que sou espírita, você também, que essa não é a nossa primeira e única reencarnação. Nosso espírito já reencarnou algumas vezes. E com isso, ele conseguiu quitar dívidas, né? E conseguiu também ganhar dívidas através de erros que cometemos lá atrás. E esses erros são corrigidos aqui. Lembra daquele ditado? Não plante tempestade para não colher vendaval? Então, é justamente isso que temos que pensar. Por isso, nós temos que nos vigiar a todo instante, para que no momento em que estamos quitando as nossas dívidas, a gente não acabar adquirindo mais dívidas também, para sermos devedores mais para frente ou até em outras reencarnações. Por isso é muito importante que a gente estude o Evangelho, estude o Livro dos Espíritos, para a gente ter compreensão do que são essas provas, para que elas servem, qual o motivo delas na nossa vida e por que Deus nos impõe meios tão dolorosos de sermos provados, né? Aí que tá. As provas nós já sabemos que vêm para cada um de nós para aprimorarmos o nosso espírito, melhorarmos o nosso espírito, nos iluminarmos espiritualmente, ou seja, você vai evoluir com suas provas de acordo que você for passando elas com resignação, humildade, aceitação, paciência, amor e outras virtudes mais. Mas essas são, acho que, uma das primordiais, e caridade. Então, se nós passarmos por nossas provas com todas essas virtudes, conseguiremos vencê-las e não adquirir mais provas. Mas se você passar pela sua prova resmungando, se sentindo injustiçado, blasfemando contra Deus, irado, com orgulho, você estará você não só irá não concluir aquela prova, como você irá adquirir outras provas também. Há umas 2 semanas atrás, a gente leu uma psicografia no centro que eu achei muito interessante. Uma senhorinha, ela mandou uma carta, acho que para a filha dela, e ela falava para a filha dela não ter ressentimentos, nem ficar com o coração dolorido, porque ela teve que passar pelo lar de idosos justamente para que o espírito dela fosse moldado diante do orgulho, porque ela era um espírito muito orgulhoso. Então, o lar de idosos serviu para que o espírito tivesse um pouco mais de humildade, porque, pelo que ela fala na carta, ela era muito mandona. Então, serviu o lar de idosos para que mostrasse a ela que nem todos tinham que se submeter às suas vontades e que a gente tem que respeitar um espaço de cada um, que é o nosso próximo vídeo, a liberdade. Então, muitas das vezes nós achamos que a liberdade é uma independência de vida, mas não é.
Muitas das vezes nós confundimos liberdade também com libertinagem, quando você ultrapassa as regras. Então, tenhamos muita consciência do que é liberdade e do que é libertinagem, porque muitas das vezes nós acabamos ficando mais presos do que soltos, tá bom? Nós acabamos estando mais presos do que tendo liberdade diante dos atos que cometemos. Então, as provas nada mais são do que para melhorar a cada um de nós. Sabe quando o seu filho responde e você fala assim, você vai ficar de castigo para você aprender a nunca mais me responder. Fica ali no cantinho da parede, virado para ela, olhando para ela, até eu mandar você sair. É mais ou menos isso. Aí quando a criança chora, parece que está batendo nela. Vocês já viram isso? Aí você fala assim, tá chorando por quê? Eu nem te encostei a mão, você tá sentado aí, você tá em pé ou sentado aí, virado para a parede, nem tá doendo. Algumas provas, para algumas pessoas, acontecem justamente isso. Elas se vitimizam, elas aumentam as suas provas. Por quê? É como se fosse um meio de rebeldia, aonde você intensifica sua dor para que Deus se penalize por você. Mas aquele pai que quer ver a melhora do filho, ele se tranca no quarto e chora escondido, mas deixa com que o filho cumpra o seu castigo. E Deus é mais ou menos desta forma. Por mais que ele sofra com cada um de nós, ele vê que é necessário impor provas a nós que muitas das vezes, mesmo nós nos vitimizando diante daquela prova, nós seremos obrigados a passar por elas. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, não vou aguentar, eu vou dar um fim na minha vida, eu não vou aguentar, desse jeito eu vou adoecer, eu não vou aguentar, daqui a pouco eu faço uma bobagem. O que nós temos que pensar é que, diante das provas que são nossas, porque ninguém passa provas de outras pessoas, mas passa somente a que é sua, se nós não tomarmos conhecimento que aquelas provas são nossas e que não adiantará nos vitimizarmos por aquilo, nós nunca vamos passar por aquela prova. É a mesma coisa de você ter uma ferida na palma da sua mão. Aquela ferida por si, ela já dói. Imagina que você aperte ela e continue apertando, e apertando, e apertando. Cada vez mais essa ferida vai doer. Ela nunca vai cicatrizar. Pode vir a infeccionar, pode vir a acarretar uma enfermidade maior, uma infecção, né? E acontecer outras coisas mais, quem sabe uma amputação. Então, que nós possamos ser mais guerreiros, peitarmos as nossas provas, sermos humildes para compreender que elas são nossas e que são para nos melhorar. E assim, Deus com certeza ele irá não abrandar o peso das nossas provas, do nosso fardo, mas ele irá permitir a espiritualidade te dar forças para que você passe por elas. Nós não estamos aqui neste plano terra para ter momentos grandes de felicidade, mas estamos para termos momentos de grande aprendizado. Lembra quando você ouve um estudante de uma faculdade falando assim que está doidinho para ir para a faculdade só para festar? E se você já fez faculdade, você vai pensar assim, bobinho ele. Então, porque a faculdade, para quem quer estudar, é sacrifício todos os dias. Não tem festa. Mas para aqueles que ainda não entenderam que faculdade é um meio de lhe proporcionar um futuro um pouco melhor, e para te proporcionar um futuro melhor, tem que haver sacrifícios. Você vai ter que sacrificar convívio com a sua família, passeios, dinheiro de baladinha, né? E tantas outras coisas, justamente
para você investir no seu futuro melhor. E é desse jeito. Nós acreditamos que a vida real do espírito não é aqui no plano Terra. Então, se você acredita nisso, você acredita no futuro. Então, se você acredita no futuro, se você crê no futuro e quer um futuro melhor para você, você começará a plantar boas sementes a partir do dia de hoje. Como? Quitando todas as suas dívidas com Deus e não adquirindo mais. Isso é muito importante. Sabe o que é isso? É ter fé. Vou contar duas historinhas para vocês rapidinho aqui. Uma vez o Chico estava muito aflito com algumas dificuldades que ele vinha passando e ele pediu ao mentor dele que trouxesse alguma orientação para ele. Passados-se alguns dias, o mentor dele chegou, o Emmanuel, e disse: Chico, trouxe orientações de Nossa Mãe Santíssima. E o Chico prontamente se pôs ali na mesa para escrever as orientações. E ele perguntou: Chico, você está pronto? O Chico falou: sim, dite. Ele falou: isso também passa. O Chico escreveu e ficou esperando mais coisas. E ele: pode continuar. Não, é só isso. Isso também passa. Então, tudo na nossa vida é passageiro. Nada é permanente. Nós não somos permanentes aqui no plano Terra. Então, que você tenha em sua mente: todas as dificuldades que você passa hoje são momentâneas. E que você tenha fé, assim como os pescadores tiveram fé quando eles estavam em alto mar e que veio uma tempestade muito forte e eles estavam com medo de naufragar. Eles correram, acordaram Cristo e disseram a ele: ajuda-nos, porque estamos com medo dos barcos virarem. E Cristo levantou, e ele que não tinha medo de nada, ele que tinha uma fé inabalável, ele desconhecia o medo das coisas, porque o medo é o que faz as coisas engrandecerem na nossa frente. Cristo ordenou que o vento cessasse e as águas se acalmassem. E ali reinou a calmaria, e os pescadores conseguiram voltar com seus peixes e seus barcos para a beira do mar, para as praias. Então, que você ordene, a partir deste momento, que todas as suas dificuldades sejam calmaria, que tragam um aprendizado para você. Que você confie que tudo isso é para te trazer ainda mais conhecimento. Que você confie em Deus e peça a Deus com humildade que Ele enxerga tudo em sua vida, que Ele é pai, que Ele é mãe, e que como um pai e como mãe, Ele quer o melhor para o seu filho. Que se for para você passar por aquilo, que você passe, mas que Ele te sustente, que Ele te fortaleça, para que você seja capaz de passar todas as provas com fé, com resignação, com humildade. E que você possa também obter grandes aprendizados com tudo isso, para que você seja ainda mais forte, esteja mais fortalecido diante de tudo que você passou. As provas são para nos melhorar, são provas para nos fazer dignos, da bênção de Deus. E pense, Deus não é injusto com ninguém, muito pelo contrário, Deus ama a cada um de nós com justa intensidade e igualdade também. Ele não ama mais a mim do que você, não ama mais o José do que a Maria. Ele ama todos sem distinção. Ele ama todos com igualdade. E por isso, Ele impõe a cada um de nós momentos de grandes, intensas felicidades, mas também momentos de grandes e intensas provas que crescem quando nós tememos não dar conta de passar por elas.
que vocês sejam fortes, que vocês sejam fervorosos, para que vocês possam conseguir passar por todo esse momento difícil em que estamos atualmente passando. Pessoas vão necessitar de ajuda, pessoas vão passar por grandes dificuldades, pessoas vão perder os seus comércios, mas se nós tivermos fé, tudo isso pode ser mais ameno do que a espiritualidade vem nos avisando. Que possamos ter a humildade de encostarmos nossos joelhos no chão e rogarmos a Deus a sua misericórdia. Pedirmos a Ele mais um tempo para que possamos melhorar e darmos a Ele a nossa iniciativa de melhoramento. É muito importante que tenhamos isso em nossa mente. Eu agradeço a você por ter assistido o nosso vídeo. Peço a você que curta, se você gostou, compartilhe ele. E o nosso próximo vídeo, no dia de amanhã, eu vou falar com vocês sobre liberdade. Que vocês tenham um ótimo dia, né? E que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.